Como sabemos se uma coisa é causa de outra? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento. Procure o link na descrição do episódio. Altair, temos pergunta de ouvinte, Altair. Essa é uma pergunta bem epistemológica. É raro ter perguntas assim, né? Mas de vez em quando elas aparecem e são importantes. Quem ouve Naruhodo há bastante tempo sabe que a gente fala muito das 4 causas de Aristóteles, né? E aí, como esse episódio fala de causas, é diretamente relacionado com aquele. A gente vai expandir o conceito das 4 causas para outros âmbitos e mostrar como é difícil, na verdade, testar causalidade. Verdade. É um conceito importante no método científico, né, Altair? É que devia estar presente na vida das pessoas cotidianamente. É um jeito de evitar vários tipos de negacionismo, assim, aliás. Exato, negacionismo, sofismas, né? Exato. Bom, o e-mail, Altair, veio de uma ouvinte, a Fabiana Marques Dutra, que é bancária e é de Garça, no interior de São Paulo, Altair. E o e-mail diz o seguinte: Olá, Ken, Altair, tudo bem? Obrigada pelo Naruhodo. Acompanho já há alguns anos e ele sempre foi uma grande fonte de conhecimento durante meus dias um tanto quanto chatos de trabalho. Por favor, continue com o podcast. Como eu ouço há alguns anos episódios e às vezes reouço alguns episódios mais antigos também, eu comecei a notar que fui mudando aos pouquinhos. É como se os episódios não fossem algo que você ouve e logo depois esquece. Eles ficam ressoando às vezes por muito tempo. Não sei se outros ouvintes têm essa sensação, mas eu tenho e sou muito grata por isso. Obrigada. A gente que agradece, Fabiana, pela audiência e por essa insistência de ouvir os episódios mais de uma vez, não é isso, Altair? E pela paciência também, né? Mas vamos à minha pergunta, retoma a Fabiana. Sempre tem uma nova dieta ou tratamento ou método milagroso que cura ou trata alguma doença surgindo todo dia. E muitos desses tratamentos supostamente tratam das causas de uma doença ou enfermidade. Mas um dia eu comecei a me perguntar, o que queremos dizer quando uma coisa causa a outra? Causalidade é uma coisa fácil de testar? Tem uma definição única? Seria plausível dizer que o Naruhodo causa de fato mudanças na maneira como as pessoas pensam quando ouvem os episódios? Ou isso é algo impossível? Eu espero que vocês leiam a minha cartinha. Já denunciou a idade, né? Já deu até a saudade, né? Na época que a gente mandava e recebia cartinhas. É verdade. Ô, Altair, o que a ciência pode dizer, né, para explicar o que é causalidade e como é que a gente testa se uma coisa causa uma outra? Na verdade, dessa vez, só a ciência pode falar sobre isso. Não é outra área. É verdade. Em causalidade, olha, eu trabalho muito com pesquisa mesmo, eu sou cientista, né? E causalidade é uma coisa que vira e mexe e volta, assim, eu falo muito em aulas. É um problema muito grande, assim, definir causalidade. A própria pergunta da Fabiana, né, nosso ouvinte. Seria plausível dizer que o Naruhodo causa, de fato, mudanças na maneira como as pessoas pensam? Se a gente chegar, por exemplo, no grupo de apoiadores, que são as pessoas que ouvem o Naruhodo com frequência, e chega pra elas assim, você acha que o fato de você ouvir o Naruhodo, eventualmente, com alguma frequência, muda o jeito como você pensa? A pessoa responde sim, porque ela já é apoiadora, isso é um viés. Na verdade, ela não tem controle sobre o processo gerador de eventos que fez ela ter alguma mudança. E a vida de uma pessoa é regida por muitas variáveis.
Às vezes a pessoa pode dizer que foi o podcast, mas é uma outra coisa que aconteceu na vida dela. Ela não tem controle, ela não tem capacidade de separar a rede causal de eventos ali para dizer que é o podcast. Então, isso é muito importante, assim, às vezes as pessoas falam, eu tomei esse remédio e esse remédio foi a causa da minha melhora. Muitas vezes a pessoa não sabe medir. Ela não sabe observar quais variáveis estão envolvidas e tal. É muito, 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 muito difícil. E aí o Ken, como publicitário que já ganhou prêmios de publicidade, pode falar muito bem sobre isso. É igual o Naruhodô. Naruhodô não deixa de ser, apesar de um podcast e tal, fala de ciência, qualquer coisa, mas não deixa de ser uma mídia. Sim. E essa mídia é como uma garrafa solta no mar. Né? A pessoa ouve de backgrounds diferentes, com expectativas diferentes, não tem mais a ver com a gente. É uma outra coisa. Se a gente fosse fazer um estudo de efetividade do Naruhodô, se fosse pensar numa mídia, qual que é o impacto? Eu ignoro completamente. Mas se fosse pensar num planejamento de mídia mesmo, sabe? Se fosse uma empresa, é muito difícil de medir isso, né? O Ken tem experiências com isso. Sim. Né? Gostaria agora da sua expertise nessa seara. Não é nada fácil, viu, Altair? A gente tem algumas premiações na área de publicidade que, ao invés de ter um critério, digamos, puramente criativo, como é a maioria dos prêmios publicitários, tem alguns que são bastante focados em resultados, né? Ou que se convencionou chamar de efetividade. Existem 2 prêmios mundialmente famosos, né, que têm foco em efetividade. Tá? Um se chama Effie Awards e outro se chama IPA Awards. O Effie Awards foi criado nos Estados Unidos e acontece em vários países do mundo. O IPA Awards ele é originado no Reino Unido e também recebe inscrições do mundo inteiro. Mas o Effie Awards ele tem critérios muito menos rigorosos para avaliar se uma determinada campanha publicitária, por exemplo, gerou de fato um resultado, ou seja, foi de fato a causa de um efeito nas pessoas ou no mercado. Enquanto que o IPA Awards ele é bem mais rigoroso, ou seja, ele tem a preocupação de tentar isolar variáveis externas à campanha, por exemplo. Vou aqui dar um exemplo bem óbvio, né? Consumo de cerveja, por exemplo, ele é afetado por muitas variáveis externas, né? É óbvio que uma campanha publicitária impactando as pessoas tem o seu efeito. Mas o clima tem efeito, né? Se aquele dia choveu ou não choveu, tem efeito. Tem futebol. Tem futebol não, a qualidade da distribuição e a presença do produto no ponto de venda, a política de preço que aquela rede de varejo praticou, ou seja, muitas variáveis podem afetar, né, a venda, por exemplo, de cerveja. Num determinado dia, até num determinado horário é possível medir isso. E nesse prêmio IPA Awards, eles são bastante rigorosos nisso, né? Ou seja, você, de certa forma, precisa exercitar o isolamento de determinadas variáveis externas para comprovar que, de fato, uma campanha publicitária teve um efeito forte, né, no resultado que ela gerou, né? Então, dá para se dizer que a causalidade ela é mais fortemente comprovada nessa premiação, enquanto que no F a coisa já não é tão rigorosa assim, né? É bastante subjetiva, por isso o IPA Awards ele acaba sendo um prêmio muito, muito respeitado principalmente entre profissionais de estratégia de comunicação. Que é a sua área, né, de planejamento e tal, né? Exato. Então, o povo que faz coisas bonitas não liga muito pra isso, né? Mas o povo que faz as coisas que importam, aí é o que vale, né? É isso aí. Uma coisa do seu comentário é muito importante, assim, toda causalidade é ligada a um método. A primeira coisa, para começar a esclarecer, causalidade não é uma coisa só. Não existe causalidade, existem causalidades. E cada método causal é ligado, até eu já falei o nome, né? Cada tipo de causalidade é ligado a um método. Sim. Né? Que esse é um problema que a gente tem hoje. Então, por exemplo, quando você descreveu a lógica do prêmio, isolar variáveis, eu fiquei pensando, os caras fizeram um modelo econométrico. Você vai fazer um modelo econométrico, você tem que fazer um modelo de regressão. E aí você tem que coletar as variáveis, tem que ver a qualidade das variáveis, que variáveis você vai selecionar, qual a especificação das variáveis independentes e dependentes do modelo, como é que você analisa os erros do modelo para poder separar lá as variâncias e pegar a variância da variável que você quer, né? Então, assim, o método,
Quando você fala testar... Eu quero saber quantos % das vendas de cerveja foi por causa da propaganda. Né? Aí você vai ver uma relação causal. Então, assim, uma coisa importante para todos os tipos de causalidade tem uma premissa, que é, se A causa B, A tem que acontecer antes. E isso é meio óbvio. Aqui é importante separar causa e consequência. Né? Quando você fala que A causa B, e A é consequência de B. Né? Nos dois casos, quando você fala A causa B, A tem que acontecer antes. Não tem como o B acontecer e o A acontecer depois. Aí não dá pra falar em causa, tem que ter uma temporalidade, né? Na consequência também. Então, quando você pensa que B é consequência de A acontece antes e B acontece depois. Então, quando você fala causa, tá indo num sentido, né? Consequência é o contrário. Então, A causa B, B é consequência de A, tá? Então, é meio parecido. Só que consequência é uma palavra um pouco mais fraca. Consequência, você tá falando de algo mais argumentativo. Tá? Então, por exemplo, se eu estiver descrevendo um cenário histórico, então a guerra tal foi a consequência de um certo evento histórico é a guerra X. Você não está aferindo causalidade direto, você está fazendo uma apresentação de um cenário histórico com vários eventos, e aí você diz que um evento foi consequência do outro, mas você não fala tanta causa. Causa é mais difícil de testar, tá? Por exemplo, no modelo histórico, em geral, tá? Eu tô pegando o modelo científico histórico em geral. Tem especificidades. Por exemplo, quando a gente trata de eventos históricos muito próximos, muito recentes, dá para você coletar os dados. E aí, a partir dos dados, dá para fazer um modelo causal, né? O que gerou, sei lá, a revolução de tal coisa? Você pode fazer um modelo estatístico, até para tentar prever alguma coisa, né? Mas pensa, por exemplo, sei lá, a Guerra do Peloponeso, sabe? Na Grécia Antiga. Você não tem mais como coletar os dados, né? Então não tem como fazer um modelo causal de verdade da Guerra do Peloponeso. Aí você trata ao contrário, você fala da consequência. Então a Guerra do Peloponeso foi consequência de outras coisas, tá? Então quando você fala de eventos muito antigos ou que você não tem os dados, você olha do presente para o passado. Então o que aconteceu, a guerra aconteceu é uma consequência de coisas que aconteceram antes. E é uma coisa mais hipotética, descritiva. Quando chega mais perto, um evento mais próximo, em geral você tem dados. Você tem argumentos mais convincentes ou evidências. E aí você vai organizando isso numa rede causal. Aí você vai da causa, você fala do presente para o futuro. A causa agora, a consequência é o que vai acontecer. Tudo bem, Ken? Fez sentido? Sim, fez todo sentido. Aliás, eu queria colocar uma outra palavra, que já que você colocou consequência, queria colocar a palavra também coincidência. Ah, sim. Muitas vezes a gente acha que houve um efeito de causa e efeito, mas na verdade foi só uma coincidência, é isso? Isso. E muitas vezes a gente não tem como discriminar. Tem um termo em latim que fala disso, né? Um termo post hoc ergo propter hoc. Post hoc é depois disso, ergo quer dizer entretanto depois daquilo, né? Propter hoc. Então post hoc ergo propter hoc. Né? Depois disso, entretanto, antes daquilo. E aí os gregos faziam troça com isso. Eles faziam piada. Eles falavam assim, se um dia você espirrou e logo depois que você espirrou, na mesma hora, cai um raio, é porque Zeus disse saúde pra você. Sabe? Você infere causalidade, né? Por você ter espirrado, caiu um raio depois, o raio caiu porque você espirrou. Não é verdade. Então eles faziam uma troça. Falaram, não, post hoc ergo propter hoc. Não é porque duas coisas acontecem juntas que elas têm uma relação de causa e efeito. Sim. É uma coincidência. Que tem aquela, que nos leva àquela frase também do que uma correlação forte não significa causalidade, né? Isso, exatamente. Então, tudo isso é imbricado, tá? Então, assim, causalidade você fala de A para B. Consequência você fala de B para A. O B é a consequência do A, né? É a direcionalidade. A coincidência, para você dizer se uma coisa foi incoincidente ou não, se dois eventos foram coincidentes, você tem que ter informações sobre os dados e você tem que ter um método que avalie, que não tem causalidade, não tem relação entre eles, apesar de, por acaso, eles terem acontecido no mesmo tempo. Então, assim, a temporalidade é causa necessária para causalidade, mas não é suficiente. Então, a temporalidade é necessário, é importante, mas não é a única razão. Tanto é que temporalidade é importante para causalidade, mas causalidade não necessariamente depende da temporalidade. A volta não vale. E aí, esse é um ponto importante para, por exemplo, no caso do exemplo do Ken com publicidade e tal, você vai ter que usar um modelo de regressão, uma coisa mais quantitativa, alguma coisa assim. Como eu falei, para você saber se uma coisa causa outra, você tem que entender o método.
que você utilizou para testar causalidade. Então, por exemplo, você quer saber se um anti-inflamatório reduz dor. Você tá lá com uma dor, um inchaço, você quer saber se o anti-inflamatório funciona. Então, primeira coisa, tem que tomar um anti-inflamatório. Não adianta, não vai reduzir sem o remédio. Toma antes, vê o efeito depois. Mas não é só isso, não é só tomar, você pode tomar água e depois melhora, né? Porque o seu corpo tem uma questão imunológica que depois de um certo tempo, poxa, eu tomei água hoje, uma semana depois não tenho mais inchaço. Claro, agradeço seu sistema imunológico e não a água. Tá? Então, isso é importante. Então, você tem que ter uma hipótese teórica do composto ativo do remédio. Você supõe, tem uma teoria que aquilo vai funcionar, dá um remédio para um grupo de pessoas, mas você tem que ter o grupo controle. Você tem que ter um grupo que toma um placebo também, para comparar o efeito. Porque no longo prazo, no que diz respeito a uma inflamação, todo mundo melhora. Então, a questão não é se o remédio melhora, em quanto tempo. Se o remédio melhora a inflamação mais rápido do que o ciclo natural do seu sistema imunológico, tá? Que é, por exemplo, tomar água, né? Alguma coisa assim. Como é que você testa isso na indústria farmacêutica? Tem um método, né, de aferir causalidade que é chamado o ensaio clínico randomizado. O ensaio clínico randomizado é basicamente isso. Um grupo de pessoas toma o efeito, né, o remédio, um grupo não toma, e você observa longitudinalmente. Então, o ensaio clínico randomizado ele tem dois efeitos. Ele tem o efeito do remédio, um grupo toma o remédio, outro grupo não, e tem o efeito do tempo, que é antes e depois. Você avalia a pessoa antes e avalia a pessoa depois, né? Então, antes, a pessoa que tomou o remédio tinha um nível de dor 9, e depois do remédio, depois de um dia, caiu para 4, essa queda é a medida de eficácia do remédio. E aí você tem que comparar essa queda com tomar o placebo. Se a pessoa tinha dor 9 e caiu para 8, então você vê que a eficácia do remédio é maior do que a do placebo. Então, esse é o estudo, aí é um estudo quantitativo. Onde que está o problema? Não está errado. Esse é um estudo causal, né, tal. Onde que está o problema? A nossa formação, a nossa educação voltada para o trabalho gera esse tipo de miopia intelectual, né? Que é, por exemplo, se eu sou da área farmacêutica, eu conheço o método causal para testar medicamentos, que é o ensaio clínico randomizado, que não é usado só para medicamento, para várias coisas na área médica, em psicologia até e tal. A questão é eu chegar para o historiador e dizer, você não pode aferir causalidade porque você não sabe usar ensaio clínico randomizado, né, na sua área como historiador. Aí o historiador fala, mano, eu estudo história antiga. Como é que eu vou saber? Os caras morreram, velho. Não tem ninguém vivo. Como é que eu vou pegar os dados? Você está me tirando de comédia? Né? Então, assim, o grande, que é uma asneira hoje, é você pegar o método causal de uma área e aplicar em outra. Dá para testar causalidade, por exemplo, em história, em economia? Pense em economia. Eu quero saber o impacto do aumento do preço do feijão, né? Aí eu vou pegar um país, aumentar o preço do feijão, o outro não. Eu não tenho controle disso. Como é que eu vou fazer isso? A política de preço, você acha que eu vou deixar os produtores de feijão felizes? Claro que não, né? Tipo, eu não consigo fazer isso igual um laboratório, sabe? Igual um ratinho, um ensaio clínico. Não dá pra fazer. Então existem outros métodos causais e a ideia desse episódio é apresentar esses outros métodos também. E isso vale muito não só para os alunos de pós-graduação, de graduação, para as pessoas que têm interesse mesmo. Então, você dizer que A causa B, a pergunta que você tem que se fazer antes é que método você está usando? Que método você está usando para testar que A causa B? A partir desse método, eu vou supor a noção de causalidade que você tem, e aí eu vejo a validade externa dessa noção de causalidade. Então, por exemplo, quando eu vou testar um remédio e uso um ensaio clínico randomizado, beleza. Então o método bate com a área, então você vai conseguir afirmar, se tiver um tamanho de efeito bom, tal, vai conseguir afirmar que o remédio tem uma eficácia, legal. Então, em média, o remédio funciona, só que quando você joga no mercado, as pessoas usando mesmo, o público que usa o remédio coletivamente, em geral, é muito mais heterogêneo do que o grupo de pessoas que fez o ensaio clínico. Em geral, eles são controlados. Logo, tem uma maior chance de efeito adverso na população. E é por isso que você tem que monitorar, né? Isso é a fase 4 de ensaio clínico, é você ficar monitorando no mercado. Será que alguém teve um problema? Para poder captar esse resíduo de variabilidade, né? Que também ajuda a tratar, faz parte do estudo de causalidade, tá? Então, falando dos tipos de causalidade, tem uma questão histórica, que é muito interessante, né? No Naruhodo a gente fala bastante de causas, né? Quais são as 4 causas de alguma coisa e tal. E tem alguns episódios que são bem bonitinhos, assim, a gente conseguiu amarrar as 4 causas bonitinho do episódio, né? Um exemplo, é um episódio que eu achei bem amarrado, ficou bom, que é Porque Soluçamos. Esse episódio, Porque Soluçamos, se quem não ouviu, tiver interesse, pode ouvir, a gente fala exatamente das 4 causas, material, formal, eficiente, final, do soluçar.
Ficou bem amarradinho, assim, né? Tem desde a questão fisiológica, anatômica, do soluço, né? Até a questão evolutiva, do porquê que soluçar é adaptativo, né? Perfeito. Então, esse é um episódio que a gente fala das causas. Só que é um tipo de causa. É uma definição de causa, que vem do Aristóteles. Então, a ideia das 4 causas de Aristóteles tem uma definição do que é causa. Que isso a gente não atacou no episódio sobre as 4 causas de Aristóteles mesmo, agora a gente está ampliando, tá? Por Aristóteles, então você tem que pensar no contexto dele, lá 4.000 anos atrás, né? Por Aristóteles, causa era quando a forma segue o objetivo do objeto. Então, a forma daquilo que você está vendo tem que seguir o objetivo último do objeto, tá? Então, por exemplo, qual a causa do olho? A causa do olho é para enxergar. Parece meio idiota. Então, a causa de uma coisa é o uso que você faz dela. Essa é uma definição de causalidade, tá? Então, essa noção causal do Aristóteles, a causa é uma forma que segue o objetivo do objeto, né? Quem é da área de biológicas e fez, assim, matéria de bioquímica, na primeira aula de bioquímica, você ouve, sem saber, o Aristóteles, a noção de causa de Aristóteles, tá? Porque todo mundo que fez uma matéria, uma semana de bioquímica, ouve essa frase. Forma é função. Forma é função. Você pega uma molécula... você lembra que... acho que você não teve no colégio muita química, que você fez no colégio federal. Mas lembra um negócio que chamava isomeria? Não. Isomeria cis e trans? Então, você tem uma molécula, você tem uma certa molécula, dependendo dos ângulos das partes dessa molécula, a função dela muda. Imagina como se fosse uma chave que tem um lado para a direita e uma outra chave que tem um lado para a esquerda. São 2 chaves diferentes, apesar de elas serem do mesmo material. Tá? Então, tem moléculas cis, que são giradas para um lado, elas têm uma certa função quando encaixa na célula. E a mesma célula, ela é invertida. Ela tem o bracinho dela por outro lado. Então, quando ela encaixa, ela gera uma função diferente. Na bioquímica, a noção de causa da bioquímica é a noção de causa aristotélica. Forma é função. A forma que você tem vai determinar a função que você vai ter. É direto. E é direto e reto. Tá? Teve essa forma, vai ter a função. E isso vale na bioquímica, isso vale em vários aspectos da seleção natural, né? Então, quando eu falo que o olho serve para enxergar, por quê? Porque o organismo que enxerga melhor tem mais sucesso reprodutivo, passa os genes dele para frente, aí o olho melhora. O olho fica mais adaptado. Então, o olho serve para enxergar e enxergando o olho melhora. E aí cria um ciclo, tá? Então, essa é a primeira noção de causa, ela é usada hoje em várias áreas do conhecimento, né? Química, bioquímica, uma partezinha da física, biologia evolutiva, usa muito essa primeira noção de causa, tá? Mas é um tipo de causa, tá bom? Então, isso durou muito tempo, né? E tem fenômenos que não encaixam nessa noção de causa, que não dá para testar, que forma não é função, que não vale? Tem fenômenos que são assim. Então, assim, uma coisa importante, um disclaimer desse episódio, é que causa ligada a um método e uma certa definição de causa não vale para tudo. Tem coisas que não entram nessa definição de causa. E daí você tem que criar uma outra definição. Por exemplo, qual a causa do sono? Por que a gente dorme? Sono é uma coisa presente em todos os organismos. Até bactéria tem algo ligado a sono. Tem um período de mais atividade e menor atividade. Só que é um comportamento tão antigo, que você não consegue achar a forma inicial que gerou a função. Você não tem como rastrear, sabe? Não tem como fazer engenharia reversa. Então tem uma discussão grande. Qual é a causa última do sono? Não se sabe. Tem hipóteses. Né? Então essa noção de causa do Aristóteles não vale, por exemplo, para o fenômeno do sono. Por exemplo, tá? Então, consciência. Consciência. Da onde emerge a consciência humana? Né? Como é que você faz a engenharia reversa para achar a forma que deu origem à função da consciência? Não dá para fazer isso. Tá? Então, para estudar molécula, para estudar pressão seletiva evolutiva, a noção de causa do Aristóteles funciona. Mas tem várias coisas que não funcionam. E não dá, tá? Só que aí a gente tá 2.000 anos atrás, né? Aí a coisa foi avançando, né? Então tinha lá discussões sobre causa, tal. Chegou Descartes. Descartes, 1700 quebrado, né? Ele deu uma outra noção de causalidade do discurso do método. Ele fala assim, ó... Tudo bem, obrigado Aristóteles, né? Então tem áreas que já são resolvidas por você, vão dar uma avançada, né? E aí ele coloca uma outra noção de causa. A noção de causa do Descartes... A ideia dele é que você tem que ser capaz de explicar um fenômeno por meio de um objeto físico. E aí ele dá um nome disso de naturalismo, tá? Por exemplo, a ideia do Descartes era assim, eu quero estudar um fenômeno. Para eu conseguir estudar esse fenômeno, lembra muito o que você falou, Ken. Eu tenho que pegar esse fenômeno e decompor em partes menores.
Eu vou decompor esse fenômeno, sei lá, eu quero estudar a fisiologia do seu braço. Eu quero saber por que seu braço dobra, né? Aí eu vejo o seu braço dobrando, mas aí eu tenho que quebrar a fisiologia do braço em partes menores. O osso, o músculo, o tendão, né? As substâncias, tudo, né? Então você pega um fenômeno complexo, divide em pedacinhos e vai estudando cada pedacinho. Então cada pedacinho contribui com um pedacinho de causalidade. Tá? Então, por exemplo, você ter um osso no braço é necessário para você mexer o braço, mas não é suficiente. Se você só tiver o osso, não adianta. Tem que ter o músculo, tem que ter o tendão, tem que ter tudo. Tá? Então essa noção do Descartes, você só consegue explicar causalmente, de forma causal, certos fenômenos se você conseguir decompor ele em partes menores. Tá? Então ele avançou um pouco a discussão do Aristóteles. Ele fala, não, porque o Aristóteles falava, forma é função, se não tem forma, eu não sei a função, não dá para aferir causalidade. O Descartes falou, não, tem umas coisas complexas, por exemplo, circulação. Tipo, como que funciona o sistema circulatório dentro do organismo? Você tem que olhar os pedaços, né? Olha a veia, olha a artéria, olha o coração, vai vendo e tal. E aí você vai criando pequenos pedacinhos de causalidade até testar o fenômeno, né? Então, o Descartes, ele inaugura, né, um dos inauguradores dessa ideia da ciência experimental. Você testa fenômenos de forma causal por meio de uma série de experimentos. Você vai fazendo vários experimentos, testando pedacinhos, e no final da junção desses experimentos você tem uma assertiva causal final. A circulação funciona desse jeito, por causa dessas coisas, sendo que é o resultado de cada um dos experimentos. O modelo causal do Descartes, ele existe hoje nas biológicas em abundância. Biologia molecular, genética, pesquisa clínica mesmo, né? O Descartes não falava do estudo com teste cego, tá? Ele não mostrava disso. Ele estudava coisas mais fisiológicas. E o modelo do Descartes vale muito para engenharia. Então, por exemplo, eu vou construir um prédio. Aí tem um pilar. Como é que eu sei se esse pilar vai aguentar o peso? Você tem que fazer um experimento menor. Então você pega o pilarzinho menor, com uma dimensão menor, coloca ele sobre teste de força, de cisalhamento, você faz vários experimentos com os pilares, com o mesmo material, e aí você vai ter uma ideia de que quando você fizer o prédio grande, a chance dele sofrer uma queda é menor, um rompimento, alguma coisa do tipo. Tá? Então, toda essa área da engenharia básica, engenharia civil, né, engenharia mecânica, mais a parte das biológicas, é inspirado pelo método causal do Descartes. Pega um fenômeno complexo, divide em pedaços e vai testando cada pedacinho e vai fazendo pequenas afirmações causais. Até no final você tem uma grande assertiva. O próprio Descartes criticava ele mesmo. Ele falava, a minha teoria de causalidade ela funciona, mas tem um limite. Qual que é o limite? Tem coisas que não dá para dividir em partes menores. Não dá para descrever o mecanismo. Aí ele dava um exemplo da memória. Como é que você vai decompor memória? Tipo, né, Ken? Tipo, eu quero estudar a sua memória. Tudo bem, tem o seu cérebro, tem os neurotransmissores. Sim. Mas tem o fenômeno da memória, que é você lembrar. E na época não existia psicologia. Então ele falava, a minha coisa serve para descrever mecanismos. Mecanismos fisiológicos, mecanismos físicos. Legal, tá? Mas coisas mais fenomenológicas já não servem. O próprio Descartes foi muito honesto com ele mesmo. Falou, eu chego até aqui, vou morrer daqui a pouco e passa pra frente. A bucha agora é de vocês, né? Muito legal. Você diz que fenômenos psíquicos, por exemplo, já é mais difícil de... Não dá pra usar esse modelo. Né? Porque como é que você descreve no mecanismo? Por que uma pessoa ficou triste? Por exemplo, difícil de comprovar a causalidade, né? Exato. Então, você consegue quebrar em algumas partes. Tem lá o neurotransmissor, tem o cérebro, mas chega uma parte que não pega. Então você não decompõe o mecanismo completo. Beleza, não tem problema, ótimo. Aí chegamos no século XX, né? Então, chegamos no século XX, apareceu um rapaz, eu não sei se você fazia, é que a sua área é a humanas caviar, né? A sua área, a publicidade é a humanas caviar, né? É a humanas de bermuda, né? Com as camisetas floridas, uns negócios assim, né? Uns negócios, né? Mas tipo, povo mundrungão mesmo, sociais, tal, né? E, em geral, eu vou fazer troça, porque o povo que faz sociologia não estuda, tá? Que é aquela coisa... Sabe quando você vai conversar com alguém que não entende nada de método quantitativo e fala, seu positivista, né? E como se fosse xingamento, né? É por causa de um cara, tá? O xingamento surgiu por causa desse cara, porque ele foi zoado, ele foi muito exagerado, ele foi muito xiita, que é o Karl Hempel. O Karl Hempel, final do século XIX, começo do XX, ele veio com uma ideia que é o positivismo lógico, que é um tipo de causalidade também, tá? Hoje não vale, nada do que ele fala vale. Mas ele foi importante, porque ele fez uma certa bagunça
E a crítica a ele gerou uma revolução. Então, sabe o cara chato? Ninguém dá razão pro cara, mas o cara é tão chato que faz os outros pensarem, e aí gera uma mudança. Ele tem uma importância, tá? O Karl Hempel. Entre o 19 e o 20, século 19 e 20, ele propôs o modelo dedutivo nomológico, que é basicamente o princípio da verificação, que não tem nada a ver com o Popper. O Popper é o princípio do falseamento. Ele quer falsear uma afirmação. O Karl Hempel não, ele quer verificar, tá? E aí o Hempel era muito xiita, ele falava assim, afirmações causais são apenas aquelas que podem ser empiricamente verificáveis. Tudo aquilo que não é empiricamente verificável não é causa, não dá pra falar. E aí ele já dava uma paulada em antropologia, uma parte da sociologia, uma briga louca, né? Aí o povo, claro, foi brigar com ele. Mas ele tinha um ponto. A crítica dele foi importante. Por quê? No final do século XIX, era uma bagunça a causalidade. Então ele falou, não, eu vou fazer o que é causalidade de verdade, o resto que se lasque. Sabe, ele quis ter certeza de algumas coisas. Então, assim, causalidade é aquilo que é empiricamente verificável e é a relação entre circunstâncias e regras, né? Circunstâncias e leis. Na verdade, ele falava assim, que causalidade é apenas as leis naturais. Então, por exemplo, gravidade. As leis de Newton, física, tá? Física. Pega a terceira lei de Newton, né? Que é aquela da gravitação. Então, F igual a constante da gravidade vezes M1 vezes M1 vezes M2 dividido pela distância ao quadrado. A terceira lei de Newton, ele chama de lei. É uma lei, né? Ela é a descrição de um fenômeno físico, da gravidade, por exemplo. Então, a relação entre dois objetos causa um efeito, e esse efeito é a gravidade. Como é que eu verifico isso? Então, eu tenho que fazer uma verificação desse fenômeno natural que eu estou vendo. Toda vez que eu vejo um objeto, um planeta, ele gera uma relação com outro gravitacional, né? E isso eu estou vendo, tá? Essa é a circunstância. Eu vejo a relação de dois objetos. Essa é a circunstância. A partir da circunstância, empiricamente observada, porque eu meço e tal, eu quero criar uma lei, né? E aí você cria lá por experimento, né? Tal, vai medindo, e cria uma equação. Por exemplo, a terceira lei de Newton. Então a terceira lei de Newton é uma verificação do fenômeno. Logo, ele é causal. Se eu consigo uma equação que descreve o fenômeno é causal. Então essa é a pegada hoje do povo de exatas. O exatas raiz mesmo, sabe? Pesquisa operacional. Tem que chegar numa equação. Tem que chegar na equação. Se não chegar na equação, não é causal, não tem a lei, não tem a circunstância. É né? radical isso. Então ele já... Né? Então, antropologia é abraçar a árvore, não tem nada a ver. Né? É psicanálise? Que psicanálise? Isso aí não é porra nenhuma. Né? E aí, claro que todo mundo bateu nele. Inclusive o Popper. O próprio Popper, não é assim também, né? Sabe? Mas ele foi importante. Ele tem uma importância que, assim, ele era tão chato que a galera de fora começou a pensar, poxa, mas tudo bem, sabe o cara chato que tem razão? Ele tem razão para as coisas que ele fala? Ele fala, tô mostrando um método para testar causalidade. Agora olha para você e vê se você consegue. Aí o povo ficou mordido, porque, pô, agora eu vou desmentir ele. Vou mostrar que o meu negócio é causal. Aí não conseguia, sabe? Não conseguia. Percebe? A importância do cara chato, né? Teve essa importância mesmo, tá? Obviamente, causalidade não é só relacionada a coisas empiricamente verificáveis, não é só isso, tá? Mas isso é muito comum nas áreas de exatas. Nas áreas de exatas, você, né, até otimização, pesquisa operacional, ou métodos matemáticos, métodos numéricos, você sempre vai chegar numa aproximação por meio de uma equação, e é um método de verificação, tá? Quando eu desenvolvo uma equação relacionada com a resistência de um material, isso é usado para construir coisas, você está verificando, né? É importante também. É um outro tipo de causalidade restrita a algumas áreas do conhecimento. Então, esse histórico todo é para mostrar que existem causalidades e cada noção de causalidade vai se completando. Uma completa o buraco da outra, né? Tem o Aristóteles lá, forma e função, beleza. Povo da bioquímica, obrigado, né? A gente fica por aqui. Descartes falou, não, a gente consegue estabelecer relação causal entre mecanismos se a gente consegue decompor o mecanismo em partes menores. Estuda cada uma das partes e aí junta. Beleza? Né? Inclusive, esse modelo do Descartes, ele deu origem à ideia do Frankenstein. Na cultura, surgiu a ideia... Porque o Frankenstein é uma máquina de máquinas. Né? Ele é exatamente a prova causal do Descartes. E é uma crítica também. O próprio Descartes, não a crítica ao Frankenstein, mas é a própria crítica. Porque assim, se você imaginar que o homem é uma máquina de máquinas, então você quem é? O seu cérebro, o seu coração, tal. E vocês são as suas partes. E se eu fizer uma réplica das suas partes e juntar, vai ficar esquisito. É igual o Frankenstein. Fica esquisito, falta alguma coisa.
né? Ou seja, tem uma parte não mensurável diretamente ali pelos mecanismos que você está vendo. Então, o Carl Hempel foi mais rigoroso ainda, né? Nessa coisa, empiricamente e tal. A crítica a ele foi uma coisa importante. Uma galera criticou ele, né? O Popper foi um, mas teve um cara que criticou de um jeito legal. Já era século XX, e aí é uma coisa muito importante, já era século XX, o Hans Reichenbach, um pesquisador, um sociólogo, filósofo da ciência, ele falou, véi, não, né? Não é assim. Mas o Hans Reichenbach, ele fez um negócio legal. Que ele observou bem o tempo de vida dele, o que estava acontecendo ali no tempo de vida dele, tá? Eu não sei se eu já te falei isso, ok? Eu acho que em nenhum episódio eu falei isso. Mas quando que você acha que surgiu a definição do que é probabilidade? Esse conceito, probabilidade, você acha que surgiu quando? O conceito matemático. Não é chance. Chance é diferente. Probabilidade. Você tem uma ideia? Tem, tipo, 500 anos que existe probabilidade? Você acha, nessa escala de tempo? Uns 500 anos? Acho que até mais. Sabe quando probabilidade foi definido matematicamente? 1906. 1906. Meu Deus, foi ontem. Foi ontem, na Rússia, né? O Kolmogorov. Kolmogorov foi um cara que definiu matematicamente as leis básicas da probabilidade, né? Probabilidade é uma tríade, onde você tem um espaço de eventos, uma sigma-álgebra e uma função de probabilidade. Ele definiu o que é um objeto, probabilidade. 1906, tá? Carl Hempel viu um pouco antes. O Reichenbach já estava depois do século XX, mais pra frente. Então a sacada que ele fez para quebrar o Hempel também e avançar essa noção de causalidade, ele descreveu assim, vou resumir bastante. O problema é o seguinte, existem coisas que são de fato causais, que são coisas físicas, coisas químicas, biológicas e tal, né? Por quê? Porque ele criou esse conceito fantástico, que é causalidade estrita. A causalidade estrita é tipo a gravidade. Você pode ser o maior negacionista do mundo. Eu não acredito na gravidade. Se joga da janela. A realidade se impõe. Você vai virar mingau. Tá? Não tem jeito, tá bom? Não importa o quão onipotente você seja, você acha... né? Por quê? Porque é uma causa estrita. Toda vez que você joga o objeto da janela, ele vai cair. Não vai ter uma chance que ele vai cair para cima. Não vai ter, tá? Isso é chamado causalidade estrita. E aí ele propôs um conceito, graças à ideia de probabilidade, que existe a causalidade regular. Isso é uma coisa de 1940, tá? Que é hoje à tarde também, pensando cientificamente, tá? Existem coisas que acontecem não sempre, mas por regularidade. Ou seja, são coisas que aumentam a probabilidade de outra coisa acontecer. Então, por exemplo, você gosta de frango, sei lá, tá? Eu quero saber causalmente se você gosta de frango. Para eu saber isso, pensando na noção de causalidade estrita, você tinha que comer frango todo dia. Você não podia comer outra coisa. A causa do gostar de comida do Ken é o frango. Então ele tem que comer todo dia. Igual a gravidade, tem que acontecer toda vez. A partir do século XX surgiu a noção de regularidade. Então, você não precisa comer frango todo dia, mas você pode comer 40% das vezes. Mais do que qualquer outra coisa. Aí a noção de probabilidade ajuda. Então, a noção de causalidade moderna dependeu do surgimento da noção de probabilidade. Porque surge a noção de causalidade regular. E aí outras áreas entram. Aí a sociologia entra na ciência, tem método, a economia, a antropologia, tudo começa a entrar, né? É fantástico. Fantástico, dependendo da noção de probabilidade, né? É um negócio foda, né? Foda. Ou seja, quanto mais longe da ciência exata, mais regular são as relações. Muito boa observação. Quanto mais distante das ciências exatas, os fenômenos estudados são mais regulares e menos estritos. Daí depende de outro método. Então, você babaca de exatas, coió, né? Que fica falando, mas essas coisas aí é muito simbólico. Claro que tem, por exemplo, eu falo da minha área. A psicologia mal feita, subjetividade subjetivante da subjetivação, dá vontade de dar um tapa mesmo. Uma camaçada de pau, tá? Mas existe muita ciência psicológica. Pena que não tá na universidade. Mas existe muita ciência psicológica que utiliza métodos para estudar fenômenos que têm causalidade regular e não estrita, né? Um desses métodos, por exemplo, e aí agora a gente entra, finalmente, para acabar o episódio, na definição moderna de causalidade, né? Nesse caminho. A definição mais inclusiva de causalidade, né? Não é que eu estou jogando as outras fora. As outras se aplicam a algumas áreas do conhecimento, tá? Hoje a noção de causalidade regular, ela diz que, por exemplo, causalidade tem que ter 3 aspectos. Tem que ter direcionalidade, né? A causa B, o A tem que vir antes, tem que ter a direção. A direcionalidade leva a temporalidade, então tem que ter um tempo, A tem que acontecer antes, né? Direcionalidade e temporalidade é relacionado. E reprodutibilidade. Então você tem que um dia ver que A aconteceu. A gerou B. No outro dia você tem que voltar, A não gerou B. Tudo bem, mas no terceiro dia tem que acontecer. Tem que ter a regularidade.
né? A cada 100 vezes que você vê a relação de A com B, em quantas teve essa relação de fato causal? Tem a regularidade também, tá? E aí a gente entra numa parte importante que é o erro do povo da classe médica. E principalmente epidemiologia. E aí dá pra mostrar com um exemplo. Muita gente, principalmente epidemiologista mais antigo, ou pesquisador da área médica, da área clínica mais antigo, assim, tem essa premissa, é escrita em livro hoje ainda, né? Que você só pode inferir causalidade por meio de estudos longitudinais. Longitudinais, eu tenho que olhar você quem hoje e você daqui a uma semana e ver o efeito, né? Para ver o efeito causal, você tem que fazer um estudo longitudinal. Até mais ou menos os anos 1950, não, até 1980, fazia sentido. Apenas estudos de coorte, longitudinais, dava para inferir direcionalidade e temporalidade, né? Quando eu for fazer, por exemplo, eu quero ver a associação entre fumar e câncer de pulmão. Como é que eu testo causalidade? Eu pego 2 grupos de pessoas, um grupo fuma e o grupo não. Então os 2 grupos foram expostos. Um grupo é exposto ao cigarro e o outro não. No momento 0. Tá todo mundo pronto? Vai viver sua vida. Nenhum deles tá com câncer. No momento 0, nenhum tá com câncer. E aí eu pego os 2 grupos, vai lá viver sua vida, vou te acompanhando. E a ideia é ver ao longo do tempo a incidência de câncer em cada um dos grupos. Ver a velocidade de infecção, a velocidade de aparecimento da doença. Isso é chamado incidência. Você vai verificar a incidência de pessoas com câncer em quem fuma e quem não fuma e comparar isso. E ver onde tem mais. Se você tiver 3 vezes mais pessoas com câncer em quem fuma em relação a quem não fuma, a incidência é 3 vezes maior. Isso é uma medida de causalidade. Beleza. Só que, e aí é uma coisa final do episódio, dá pra inferir causalidade em estudo transversal. Eu não preciso ver ao longo do tempo. Dá pra ver em estudo transversal também. Aí o povo da epidemiologia, meu Deus, que mentira, que pecado, que vai ser queimado. Aí tem um livro, deixamos um livro na descrição muito bom, eu dou aula disso, inclusive, né? Muito usado em economia, computação, enfim, né? Que chama Causality, inclusive. É um modelo bem moderno de causalidade que é baseado em um método chamado DAG, Gráficos Acíclicos Diretos. Você monta uma rede causal e aí você testa a qualidade dessa rede causal. É bem complicado, mas eu vou dar um exemplo de como você consegue testar causalidade num estudo transversal. Então eu não preciso ver você ao longo do tempo, Ken, para ver a coisa acontecendo. Eu posso ver você uma vez, tá? E a sacada que o Judea Pearl deu é fantástica. Que ele fala o seguinte: é possível testar causalidade, se você tiver uma rede, baseado no conceito de probabilidade condicional. Que isso eu sei que você lembra do nome, você não lembra muito bem o que é, mas tá no seu hipocampo esse nome, esse significante tá aí, tá? Tá. Então, o que é uma probabilidade condicional? É a probabilidade de um evento, dado que aconteceu outro. Então, por exemplo, qual a probabilidade do Corinthians ganhar o jogo, dado que choveu? Tem 2 eventos, né? Só que, pra você... Então, é a probabilidade de Corinthians / choveu. Você concorda comigo que pra você avaliar essa probabilidade, tem que ter chovido antes do Corinthians jogar? Sim. Você concorda? Então, probabilidade de A dado B, o B tem que acontecer antes. Ou seja, você já está atacando a temporalidade. Quando você estuda a probabilidade condicional, você já está atacando a temporalidade. E já está atacando a direcionalidade. Ao mesmo tempo. A única coisa que você tem que testar é a reprodutibilidade. Mas aí você faz um experimento, né? Então, com esse método, é totalmente possível testar causalidade em estudos transversais. Não precisa do longitudinal, que é mais caro. Né? É mais caro, às vezes você perde as pessoas. Por exemplo, eu quero fazer um estudo de efetividade da propaganda. Não dá pra mostrar uma vez. Eu tenho que ver ao longo do tempo, ao longo dos dias, e vou vendo lá o consumo de cerveja, né? Pra fazer um gráfico e depois vai excluindo outros efeitos. Tem que fazer longitudinalmente. Mas se você não tiver, só se tiver uma medida. Se você tiver uma boa hipótese teórica e fazer uma rede causal, dá pra testar com uma vez só. Com uma vez só, verificar a causalidade da propaganda. Dá também. Tá? Será que você vai ganhar outro prêmio, hein, Ken? Tomara que não, né? Esses prêmios aí não importam. Eu nem tô indo atrás, viu? Isso, muito bem, muito bem. Mas tô cantando uma pedra, tá? Eu tô cantando uma pedra. É um método que a gente, hoje em dia, eu uso muito em algumas pesquisas, assim, sobretudo em ambientes complexos, né? Então, por exemplo, tem muito estudo em epidemiologia que usa DAG. Eu, por exemplo, tenho um trabalho na Holanda em que você monitora adolescentes para verificar risco de doenças mentais. E aí você tem que ter uma hipótese teórica de como os comportamentos se relacionam com sintomas gerando a doença mental. Então tem uma hipótese teórica, tem uma rede causal antes, e aí você vai entrevistando os adolescentes e coletando dados por meio de aplicativo. E aí você vai testando a qualidade causal dessa rede, né, ao longo do tempo. E aí você consegue identificar a qualidade causal para cada indivíduo
ao longo do tempo também. Então você vê indivíduos que têm uma maior predisposição a ter um desfecho de doença antes dele desenvolver. E aí você já trabalha com ele. Os estudos causais hoje têm uma importância muito grande nesse sentido de prevenção, sobretudo em saúde pública, em coisas do tipo, e epidemiologia, não para você, indivíduo, mas para públicos, grandes contingentes. Tem um impacto muito grande, né? É uma coisa que devia estar mais aqui na linha de pesquisa do Ministério da Saúde, coisas do tipo. Sem dúvida. Mas em alguns países, por exemplo, a Holanda tem um time focado em pesquisa causal, né? A Universidade de Arnhem é muito especializada nisso. É muito legal. Eles pegam um grupo pequeno, assim, 1.000 adolescentes, vão monitorando, vê o impacto e melhora a qualidade de vida desses adolescentes muito, assim. Porque você começa a melhorar nas variáveis da rede causal dele antes dele desenvolver, de fato, o problema psiquiátrico ou se envolver com algum problema. É muito ligado a um aspecto da teoria de jogos. Tem uma frase da teoria de jogos, eu não sei se foi do von Neumann, é uma frase da teoria de jogos que eu gosto muito, assim, que teoria de jogos não conversa com você, conversa com os agentes da população toda, né? Então, a teoria dos jogos não serve para dizer o que você deve fazer. Ela só descreve o que vai acontecer. Essa é uma frase muito poderosa. Então, quando você toma suas decisões, você não sabe o que o outro tá tomando. As decisões que o outro toma. Você não sabe, você tem acesso às hipóteses, o que ele deve estar fazendo. Mas a teoria dos jogos mexe de longe, com todo mundo, né? Ela serve para descrever o que vai acontecer, não o que você deve fazer. Você faz o que você quiser. Já tá tudo meio que descrito na rede, né? Sim, é tema para outro episódio, mas é uma paulada razoável na ideia de livre-arbítrio também, tá? É uma palavra, né? Então, uma grande discussão que se tem nessa coisa de causalidade, modelos modernos de causalidade, é que a causalidade hoje dos fenômenos históricos, sociais e até de fenômenos psicológicos são causalidades regulares, não é causalidade estrita. Causalidade estrita é física, química, uma parte da biologia, coisas do tipo. Então você tem que adequar o método a cada tipo de causalidade que você tem, né? E aí, o que seria uma ciência baseada em evidência? A ciência baseada em evidência não é baseada em evidência, é baseada no método. Quanto mais métodos diferentes você conhecer, mais evidências diferentes você gera, e aí você tem uma compreensão mais integrativa dos fenômenos. Se você fizer uma medicina baseada em evidência, uma psicologia baseada em evidência, qualquer coisa baseada em evidência, na verdade você está defendendo a igreja de um método. E falando que tudo aquilo que não usa o meu método é lixo. Tá tudo errado, né? Então a ideia é que você acabe com essa maldita diferença, de novo, de exatas humanas e biológicas, e o cara lá, nerdola de exatas, tem que aprender a estudar métodos de causalidade regular e não estrita, né? E o povo, muito namastê gratidão, tem que também estudar um pouco da parte exata. Entender os métodos, incorporar diferentes níveis de causalidade para você entender e dar conta da complexidade do ambiente como ele é de verdade, né? E não ficar só preso a certas crenças reducionistas. Isso tem a ver com o trabalho do planejador. Diferente do criativo, atendimento eu não conheço muito bem, mas a tarefa do planejador, assim, planejador bom, sabe? Planejador comprometido com a área. É que assim, o planejador comprometido com a área da publicidade, ele é um bom planejador. Isso é ruim, porque a publicidade é zoada. Mas tudo bem. É um bom planejador no lugar errado, né? Isso, uma pessoa bacana fazendo um bagulho zoado. Mas tudo bem, vai. Mas assim, o bom planejador, se você parar pra pensar, você sabe disso do seu histórico. É um cara que está sempre aprendendo o método. Sim. O tempo inteiro. Ele aprende. Como, assim, ele se formou, quando você se forma, você é meio liso, não sabe muito, né, das coisas. Aí você se joga no mercado. A busca é fazer pequenos cursos. Aí você aprende, tá me faltando isso, esse jeito, esse método. Tá me faltando aquilo. Aí você aprende a fazer uma entrevista, aprende a analisar dados, aprende a fazer uma coisa. Você vai juntando uma caixinha de ferramentas de método. Por quê? Porque o fenômeno que o publicitário estuda é um fenômeno complexo, que tem causalidades estritas e causalidades regulares. Então você tem que ser interdisciplinar. O problema é que o fim é uma desgraça. Podia servir para a alegria da humanidade. Esse é o problema. Pois é. A ideia é que todo mundo seja formado e tenha a tenacidade de um publicitário, mas faça coisas que importam de verdade. Né? Aí o problema tá na origem, Altair. O problema tá no fim. O problema tá no uso final dessa educação para o trabalho. Saco. Tá certo, então, Altair. Acho que tivemos aí um panorama excelente aí sobre causalidade, hein, Altair? E espero que a ouvinte Fabiana não ache os seus dias tão chatos. Apesar de trabalhar em banco também é bem regressivo. Mas, né, pelo menos esperamos que o episódio sirva para dar um pouco de ânimo para ela. Não para continuar trabalhando lá, mas para procurar outra vez um trampo melhor, né? É verdade, Altair. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte.
E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. なるほど。 Esse podcast é apresentado por b9.com.br.